Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos colorir o outro lado desse livro Nightfall, né? A menininha que a gente já começou a pintar. A última imagem, né, do livro. E bom, a gente já começou aqui fazendo a pele, o cabelo da menininha. Então eu adiantei o lado de cá para vocês verem como é que já está ficando. E agora eu vou colorir o lado de cá com vocês, tá certo? Eu vou estar mostrando para vocês como foi que eu fiz essa florzinha lilás, por enquanto, né? Depois eu mostro para vocês como eu fiz tudo. Bom, e nós estamos utilizando os lápis da Guangyu, tá certo? Então, vamos ver aqui. Os tons das flores que eu utilizei foram esses daqui. Printaram? Então, vamos começar. Eu vou começar aqui pelo tom intermediário, que é o 98, que é um lilás meio termo. Vocês podem observar que a pétala ela já vem com essas manchinhas aqui, esses pontinhos, esses pontilhados que a própria autora já fez, que é para facilitar na hora que a gente for colocar a questão da luz, da sombra, tá bom? Então assim, eu vou praticamente seguir esses pontilhadinhos, colocando a cor intermediária, né? A não muito clara, nem é muito forte. E vou entrando um pouquinho na parte de dentro da pétala, porém bem de leve, não vai ficar muito forte. Deixando essa parte de luz aqui. Nessa parte aqui que tem vários pontilhados, a minha visualização dessa pétala é como se ela tivesse enrugadinha. E aí ela tivesse fazendo uma ondulação. Então, provavelmente vai ter uma parte que vai estar funda e outra parte que vai estar mais clara, porque a parte que vai estar recebendo a luz fica mais clara, né? Pronto, agora eu volto com o tom mais claro, que é o 45. E eu vou estar preenchendo, passando novamente por cima de toda essa marcação que a gente já fez. Nessas partes mais claras a gente vai estar entrando um pouco mais, tá bom? E preenchendo de uma forma bem leve. Como eu falei, esse lápis não aceita muita camada, então a gente tem que ir aos poucos, preenchendo, deixando aí a área de luz. E ao mesmo tempo, passando novamente por cima de tudo que a gente já passou com a primeira cor, que foi o 98. E não se preocupe, gente, se uma pétala ou uma flor que você fez primeiro não ficar idêntica, né, ou parecida com a que você já fez, né? Tipo assim, se você já fez uma flor e aí tipo quer que a outra fique exatamente igual, isso é muito difícil de acontecer, muito raro mesmo você conseguir pintar uma coisa igual várias vezes. E eu falo assim para vocês não se preocupar, porque tipo até na natureza uma flor não parece com a outra.
tem, né, as pétalas são diferentes, a maioria das vezes a iluminação está de uma forma diferente da outra, então não se preocupe, a beleza do colorido está de fato nessas variações, né, que a gente pode conseguir no colorido. Bom, já praticamente todo preenchido, agora eu venho com a cor 97 para poder dar uma escurecida nessas partes aqui onde já está os pontilhados, né? Mas de forma bem despretensiosa, assim, só agregando cor mesmo, até porque é aquela coisa, né? Quanto mais cor a gente coloca em um colorido, mais rico ele vai ficar. Então, assim, não tenha medo de colocar vários tons. Se você tiver, por exemplo, essa caixa da Guanghui, não tenha medo de colocar vários tons semelhantes, né, da mesma família, em uma mesma imagem. Nesse caso aqui da flor, por exemplo, eu estou utilizando 3 tons de lilás parecidos, né? E depois eu venho com um tom de azul, que é o 104, para poder fazer a questão da sombra. Então, não tenha medo, sabe, de colocar cor no seu colorido. Contanto que ela esteja assim dentro da mesma família, eu acho que é válido você fazer essas misturas. Primeiro, que na minha opinião, né? Eu gosto de misturar quanto mais cor, assim, melhor, porque a gente economiza na questão dos lápis, né? A gente não vai estar gastando um só. A gente vai estar rateando ali a quantidade de lápis que a gente vai estar utilizando, então a gente vai utilizar mais pigmentos diferentes e menos de um pigmento só. E segundo, porque o colorido fica bem mais rico, né? Como eu falei, ele fica mais realista, dependendo do que você está querendo fazer. E outra, gente, se vocês errarem em alguma coisa, não tenha medo de utilizar a borracha, tá? Esse lápis borracha mesmo, da Faber-Castell, é muito bom, muito útil na hora que vocês estiverem fazendo os coloridos de vocês. Então não tenha medo de usar, tá? Agora mesmo eu vou estar utilizando aqui nessa parte da pétala, que eu fechei demais aqui. Escureci demais essa parte, que era para deixar um pouquinho de luz. Vou voltar aqui novamente com o tom mais claro, que é o 45, para poder reforçar aqui e mesclar um pouco mais os tons. E é aquela coisa, né? Colorir é aquele eterno vai e vem. Não pode ter preguiça. Se você quer uma coisa bem feita, você vai e volta com os lápis diversas vezes no mesmo lugar, porque nem sempre de primeira fica legal, né? É que nem aquela questão da maquiagem, quando a gente está maquiando, muitas vezes a gente vai e volta com aquele pigmento, aquela sombra, várias vezes. Então aqui é a mesma coisa, a questão do esfumar, de ficar passando um lápis ali no mesmo lugar, é a mesma coisa. Pelo menos eu faço desse jeito, tá? E agora sim eu venho com o 104, que é um tom de azul. E eu venho aqui só mesmo nesses encontros aqui das pétalas.
profundidade. Essa parte aqui, por exemplo, eu tô fazendo com a mão bem leve, nesse meio aqui, só para dar uma profundidade mesmo. E nesses cantinhos aqui que ficam entre uma pétala e outra, que eu boto um pouquinho mais de pigmento, tá? E aqui dentro também, porque tá bem escondidinho nessa partezinha aqui do miolinho da flor. Mas assim, eu vou voltar ainda também com um tom de cinza mais escuro, para poder dar uma escurecida um pouquinho mais, sem ser com um tom de azul, né? Um tom de cinza. Eu vou estar utilizando aqui o 72. Tá bom? Aqui dentro, que é onde vai ficar mais escuro. E nos encontros das pétalas. E agora eu venho com o lápis branco para poder clarear e mesclar todos esses tons aqui. Para terminar, o amarelo 16. Não sei se dá para vocês verem direito aí a cor. Enfim, o 16, para poder fazer aqui o miolinho que tá saindo aqui meio saliente de dentro da flor. E volto com 72 para só dar uma escurecidinha aqui na basezinha dela, tá bom? Pronto, meninas, terminada agora essa flor lilás, nós vamos passar para essa florzinha aqui que nós temos em formato de coração. Do lado de cá também eu já fiz para que vocês tenham uma ideia de como mais ou menos vai ficar. E agora eu vou ensinar para vocês como foi que eu fiz, tá? Eu procurei na internet algumas inspirações, né? E até mesmo olhei aqui no fundo do livro que tem o nome das flores, como era a última imagem. Então ficou fácil de achar o nome da flor. E aí eu, olhando assim, eu resolvi pintar de uma forma que fique fácil e ao mesmo tempo bonita, tá? Eu separei aqui essas cores, usando os lápis da Guangyui, como foi o que a gente tinha combinado no início do vídeo, que era pintar todo esse colorido com os Guangyui. E aqui vocês podem tirar um print, tá? Das cores que nós vamos estar utilizando. E nós vamos começar. Eu vou estar começando com o 25. Depois eu vou para o 73. E em seguida com um vermelho mais fraquinho, que é o 138. Vou fazer a partir daqui que aí dá para vocês verem melhor. Eu vou separar aqui, ó, aproveitar esse último traço que ela já deixou aqui. Vou separar e fazer o formato do coração. E não vou preencher todo, porque senão a gente não vai conseguir o efeito de degradê. Mas aqui já dá uma profundidade.
deixando o meio mais claro. Aqui embaixo também a gente pode passar, mas não fecha, tá? Deixa um tracinho branco ali. Em seguida eu já venho com o 73. E agora eu fecho aqui em cima, deixando também uma partezinha mais clara. E por último, o 138, que é um vermelho bem mais claro na minha caixa. Misturo todas as cores que a gente passou antes e com a mão leve eu passo aqui em cima para não tirar o efeito do branco. Passa um pouquinho aqui junto, continuo também deixando o branco que a gente tentou deixar ali e cá também. Qualquer coisa a gente volta com a canetinha branca para poder fazer os tracinhos. Vou usar o lápis branco para clarear mais aqui o centro e essa separação aqui. E nesse miolinho aqui da flor, eu vou estar utilizando o 004, que é um amarelinho. E nas lateraisinhas, vou mostrar para vocês. Vou fazer um traço amarelo, só um traço. E no lado, eu vou pegar o vermelho intermediário, que é o 73, e vou fazer um tracinho aqui ao redor do finalzinho do amarelo. Só isso. Depois eu venho com o branco, passando por tudo. Dei uma borradinha aqui. E para fazer o talinho dessa flor, eu vou estar utilizando um verde, que é o 124, e misturar com um pouquinho só do 06, que é um tom mais claro. Então eu vou estar utilizando esses dois. Eu vou estar fazendo mais ou menos assim. Como só tem essa flor aqui, eu já vou fazer para vocês verem como é que vai ficar. Vou estar passando e aí deixando um espacinho, fazendo uma parte mais clara e deixando uma parte mais escura. Nessas partes que eu tô deixando mais clara, com o próprio lápis eu venho com o tom mais claro. Nas partes altas da curva, eu vou passar o tom mais claro também. Então, meus amores, agora nós vamos continuar aqui o nosso colorido e vamos passar agora para essa florzinha que eu fiz nesses tons de rosa, tá? E eu separei esses 3 tons aqui, 2 tons de amarelo e um tom de verde para poder fazer a parte do miolinho, né? Só que nessas flores abertas a gente não bota o verde e os tons de cá para a flor em si. Vou puxar aqui para vocês poderem ver direitinho o que eu tô fazendo. Então vamos começar. Seguindo aquele mesmo padrão das bolotinhas que ela já tinha feito, né? Os pontinhos. E tentando deixar as extremidades mais claras. Nessa parte da pétala a gente não vai avançar muito para a pontinha, tá? A gente vai ficar mesmo só aqui, perto do miolinho. E as pontinhas dessa florzinha, ela é bem clarinha. Então nós vamos botar
cor mesmo só aqui perto do miolinho e fazer o possível para deixar o restante da flor em branco, tá? Agora eu venho com o mais escuro, que é o lilazinho que a gente tinha separado aqui, o 118, para poder já dar essa questão da profundidade. E por último eu venho com o mais claro. Esse daqui a gente vai avançar menos ainda, tá? Só vai passar aqui no interiorzinho das pétalas e deixar a outra cor sobressair. Nessas pétalas maiores, eu vou fazer um pouquinho só de cor aqui na extremidade da pétala e vou fazer tracinhos seguindo o traço que ela mesma já tem, tá? Aumentando aqui, ó, e aí sim avançando na parte branca. Eu peguei o amarelo mais escuro, passei por fora, só assim ao redor, tipo uma meia lua. E o amarelo mais claro, passei por dentro. Se vocês quiserem também dar um pouquinho mais de dramaticidade, vocês podem pegar um tom... Eu não sei se isso é preto ou se é cinza, eu acredito que seja um cinza, tá? É o 72, ele é bem escurinho, mas não chega a ser tão forte quanto o preto. E aí eu vou passar aqui só ao redor do miolo da flor. E aqui ao redor, nas entradinhas dessas pétalas maiores, assim, salientes. Pronto, gente. Concluídas as florzinhas. Agora nós vamos passar para as folhas e talos, né? Já que a gente já terminou essa florzinha aqui, rosinha, vamos logo para os talinhos dela. Eu vou continuar utilizando esse verdinho que a gente estava usando, o 88, e vou mesclar com um tom de verde um pouco mais escuro, digamos assim. Eu vou usar aqui o 066. Aí vai ficar dois tons de verde, que seriam tons de verde claro, só que esse daqui é como se fosse um verde limão e esse daqui é um verde, tipo um verde folha, né? Se fosse remeter aos da Faber. Então, vamos utilizar ele fazendo só uns degradezinhos para não ficar aquela coisa assim muito chapada. Então, onde tiver aqui próximo essa parte rosinha que a gente bota os tons mais claros e vem misturando com o tom mais escuro. Normalmente eu coloco o verde mais escuro nas extremidades, né, nas proximidades assim dos cantos e tal, e eu deixo o centro com os tons mais claros, que eu acho que fica mais bonito. Já que já estamos nessa folha, né, dessa flor, vou mostrar para vocês os tons que eu usei. Foram esses tons aqui, o 126, o 06, o 030 e o 120, para poder fazer um sombreado, tá? Eu vou estar utilizando também esse lápis aqui, que na verdade ele era para ser um blender. Só que eu consegui achar esse lápis numa loja de material escolar aqui na minha cidade. E ele é como se fosse aqueles lápis de riscar tecido. Para quem é costureira sabe que tipo de lápis é esse. Porém, se passar com cuidado, serve muito bem para os coloridos também, né? É só não forçar muito, porque senão ele acaba deixando bem macento. Mas a gente vai usando aos pouquinhos com cuidado e dá tudo certo, tá? Então, quem não tiver um blender já pode procurar esse lápis
de costureira que dá muito certo também, tá? Então vamos às nossas florzinhas. Já tiraram um print? Então vamos lá. E eu vou passar aqui, ó. Vou saindo do fundinho, do meio, né, do centro da folha. E vou esfumando até chegar ao meio, mais ou menos. Eu vou fazer isso em todos os gominhos. Movimentos circulares, com a mão bem levinha. Dessa parte de cima aqui, eu deixo só a pontinha ali, redondinha. Em branco. Para adiantar, eu vou fazer essa folhinha toda com vocês. Depois eu acelero o vídeo mostrando já todas as outras concluídas, tá? Eu venho agora com o 06. Passo novamente por cima de toda a cor verde mais escura que a gente passou. E vamos subindo, invadindo aqui essa partezinha do branco, tá? Esses lápis, tem uns lápis na caixa que são mais macios do que outros. Esses verdes, por exemplo, eles são bem mais macios do que alguns rosas que eu utilizei aqui nesse colorido. Por isso que esse eu resolvi utilizar o blender para poder mesclar melhor as cores. Agora eu venho com o 030, que é o mais claro, passando por cima de todo mundo, que esse vai dar um tom mais clarinho ainda, tá? O blender agora. Se você não tiver esse blender, você pode estar utilizando um esfuminho, daqueles de papel, o lápis borracha da Faber-Castell, ou qualquer outro blender que você tiver, tá? E agora eu venho com o 120. Nessa caixa de cor tem vários tons de preto. Que eu não sei se é preto mesmo, se é marrom escuro, se é cinza escuro. Mas eu acho que essa é uma variação de um preto. Porque o preto dessa caixa é realmente bastante escuro. Então, é um tom de preto esse aqui, tá? O 120. E a gente vai passar aqui no miolinho, né? No centro da folhinha. Dando essa profundidade aqui, separando os gominhos os gominhos da folha. Então vamos agora para outra folhinha para vocês verem como é que vai ficar, tá? E aí depois eu termino o restante do colorido. Eu vou estar utilizando aqui essas cores, que é a folha 1 aqui. E nessa folha eu vou fazer a ponta escura, as pontas, né, as extremidades escuras e o meio mais claro. Então eu vou começar com o azulzinho aqui, o 89. Não muito, tá, gente? Com a mão bem leve também, para poder não ficar azul a folha, só para dar um efeitozinho. Agora que a gente vem com o 101,
a gente já passa por cima de todo mundo ali, do azul todo que a gente já utilizou antes. Pode passar mesmo por cima, que senão para tirar o tom azulado que a gente passou primeiro e ficar um tom de verde turquesa. Agora eu venho com o 160. E vou entrando um pouquinho mais ao centro. E o 148, que é um tom de verde bem mais claro. Nesse você também pode estar utilizando ou o blender ou o lápis branco. Vou passar esse com blender e venho depois com o próximo eu faço com lápis branco, tá? E dessa vez eu vou estar utilizando o branco, tá? Para vocês verem se dá ou não diferença. Vou estar utilizando o 120 para poder fazer a parte da sombra. Eu não vou passar muito para não tirar o azul aqui, tá? Mas eu vou passar um pouquinho para dar uma sombreadinha embaixo aqui, ó, desse talinho, dessa florzinha. E aqui também para separar uma folhinha da outra, que ao meu ver são duas. Certo? Agora nessa parte da flor aqui, que tem essas folhinhas, eu não faço esse efeito de ponta e ponta azul. Eu faço o azul só na extremidade perto da flor e a parte mais clara eu deixo na ponta, tá? Então eu vou fazer uma aqui para você estar vendo como é que eu tô fazendo. Porque essa tá bem pequenininha, mas vai ficar mais ou menos assim. Eu uso todas as cores e em vez de deixar o centro mais claro, eu vou estar deixando a ponta. E uso o escuro, né, o pretinho aqui, para poder fazer esse efeito de sombra, já que ela tá por baixo da flor.
Eu espero que vocês tenham gostado de colorir comigo, tá? Me siga nas redes sociais, que é @vida em cores. Deixe aqui aquela curtida massa, né, que incentiva. Deixe também seu comentário de amor. Dúvidas, dicas, ideias são sempre bem-vindas, então pode também deixar aqui embaixo. E se você se inspirou aqui no meu canal, né, tá colorindo comigo essa menininha, me marca lá no Insta, que eu vou amar ver os coloridos de vocês e vou compartilhar nos meus stories também, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, beijo, beijo.